Fala galerinha, show do canal Biofortes. Hoje o tema da nossa aula é embriologia e essa aula é em oferecimento para a nossa fã aqui do canal Biofortes, Lara Carvalho, e para a professora de biologia Flor de Lis. Quando se fala de embriologia, nós costumamos dividir o desenvolvimento embrionário em 3 etapas: segmentação, gastrulação e organogênese. A primeira coisa que você tem que saber que na primeira etapa, que é a segmentação, o embrião, pessoal, ele não aumenta o seu volume, ele não aumenta o tamanho, ele continua do mesmo tamanho, porém aumenta-se o número de células. Veja que você tem aqui o ovozigoto e ao longo do desenvolvimento embrionário, praticamente o volume do embrião continua o mesmo, porém o número de células aumentou. Aqui eu tinha uma, eu tenho duas. Nessa etapa eu tenho cerca de 32 células e aqui nessa última etapa eu tenho cerca de 200 células. A primeira etapa da segmentação é ocorrer a primeira clivagem. Entendam que durante o desenvolvimento embrionário, as divisões que ocorrem são divisões por mitose. Então, eu tenho o ovozigoto e ele vai sofrer a primeira clivagem. Clivagem é mitose, dando origem a 2 novas células chamadas de blastômeros. Pessoal, essas células, os blastômeros, são células totipotentes. Ou seja, uma única célula dessa daqui é capaz de formar todo um organismo, todo um indivíduo, ok? Células totipotentes. Então, os blastômeros continuam sofrendo mitoses sucessivas até formar uma estrutura maciça que nós chamamos de mórula. Essa mórula começa a secretar líquido para o seu interior, formando uma cavidade. Essa estrutura final é a blástula e essa cavidade é chamada de blastocele. Então o que a gente aprendeu na fase de segmentação? O embrião não aumenta o seu volume, porém aumenta o número de células. E nessa fase de segmentação, nós temos sucessivas mitoses, onde o ovozigoto forma os blastômeros formam a mórula e a mórula forma a blástula. Para você entender os tipos de segmentação, você tem que conhecer os tipos de ovos. Lembrando que a palavra ovo, ela é resultante de um processo de fecundação. Então, para que se forme o ovo, tem que ocorrer a fecundação. Por exemplo, geralmente o que nós chamamos de ovos de galinha, que essas galinhas de granja, né, lá do galeto, na verdade ali não são ovos, são óvulos, porque o cara lá na granja não é fecundado. O galeto na granja, né, a galinha na granja, ela não é fecundada. Agora, a galinha caipira, geralmente ela é fecundada, e você tem o ovo. Então você deve chegar lá no cara da padaria e dizer: me dê não 10 ovos, mas sim 10 óvulos, porque eles não foram fecundados, tá bom? Então, quando eu falo de ovo, é porque ocorreu o processo de fecundação. Então, nós temos aqui 4 tipos de ovos: oligolécitos, heterolécitos, telolécitos e centrolécito. Professor, e o que significa o ovo oligolécito? Oligo significa pouco, lécito, vitelo. Professor, o que é o vitelo? O vitelo é o material nutritivo que vai nutrir o embrião. Por exemplo, em um ovo de galinha, você tem a clara e tem a gema. A gema corresponde ao vitelo e é ali que tem o material nutritivo para o embrião. Já a clara corresponde a uma proteína chamada de albumina, ok? Esse ovo oligolécito é o ovo mais abundante, é o ovo mais comum na natureza. Ela é encontrada em poríferos, em quinidários, em platelmintos, nematelmintos, moluscos, no anfioxo e é encontrado também nos mamíferos. Mas prestem atenção, o ovo oligolécito ou isolécito em nós mamíferos, ele tem uma quantidade mínima de vitelo. Por quê, professor? Porque nós temos a placenta para nutrir o embrião. Então, nos mamíferos placentários, esse ovo oligolécito, ele passa a ser chamado de alécito. Porém, apenas
nos mamíferos que possuem placenta, os mamíferos placentários. Porque quem vai nutrir o embrião não será o vitelo, e sim a placenta através da mãe, ok? O outro ovo é o heterolécito, também chamado de telolécito incompleto. O que é hetero? Hetero significa diferente. Porque veja que no oligolécito, o vitelo, que eu representei por esses pontos vermelhinhos, ele é distribuído de forma homogênea pelo citoplasma do ovo. Agora veja que no heterolécito, você tem mais vitelo na região inferior do ovo do que na parte superior. Veja também que na parte superior você tem o núcleo do ovo. Então, essa região que tem o núcleo a gente chama de PA. PA é o polo animal, é onde irá se desenvolver o embrião. E essa parte de baixo que tem mais vitelo é o PV, o polo vegetal, que irá nutrir o embrião, ok? Por isso que ele é chamado de heterolécito. Menos vitelo em cima e mais vitelo embaixo, ok? Quem é que tem esse ovo, professor? Alguns peixes e os anfíbios. Nos vestibulares, geralmente associam ovos heterolécitos aos anfíbios. Já o ovo telolécito, ou também chamado de megalécito, olha só o sufixo, o prefixo mega, porque é o ovo que mais tem vitelo, é aquele ovo enorme, é o ovo de galinha e também o ovo de répteis. Aves e répteis têm ovos do tipo telolécito. Telo significa baixo, por quê? Porque praticamente todo o vitelo dele, todo o material nutritivo se encontra no polo vegetal. O polo animal é bem reduzido em relação ao ovo heterolécito. É um polo animal pequeno, que tem um núcleo que fica exprimido lá no polo animal. E embaixo tem muito vitelo. Repito, telolécito ou megalécito nós encontramos em aves e em répteis. E o último tipo de ovo é o centrolécito, centro de região central. Esse ovo aqui, percebam que tem vitelo apenas na região central do ovo. Na região periférica não tem vitelo. O vitelo fica ao redor do núcleo na região central. Esse ovo centrolécito a gente encontra em artrópodes. E nos vestibulares, os principais artrópodes são os insetos. Nos vestibulares, ovos centrolécitos nós associamos aos insetos. Ok? Agora vamos ver os tipos de segmentação com base nos tipos de ovos. Se liga aí. Entenda o seguinte, quanto mais vitelo tiver no ovo, mais lenta será a divisão, ou seja, mais lenta será a segmentação. Quanto menos vitelo tiver naquela região do ovo, mais rápida será a divisão, ou seja, a segmentação. Essa segmentação, essa divisão, ela pode ocorrer em todo o ovo, sendo chamada de holoblástica. O prefixo holo significa todo. Todo o ovo irá se dividir. Já na segmentação meroblástica, mero significa parte, parcial, apenas uma parte do ovo irá se dividir, a outra não irá se dividir. É a segmentação meroblástica. Vamos começar pela segmentação holoblástica. Ela pode ser de três tipos: igual, subigual ou desigual. Primeira coisa, eu quero ver se você aprendeu os tipos de ovos. Que ovo é esse aqui, pessoal? O núcleo central e pouco vitelo distribuído de forma homogênea pelo citoplasma. Esse ovo é do tipo o quê? Isso, ovo isolécito. Então esse ovo aqui, ó, eu vou botar bem aqui, ó, iso, de isolécito. A mesma coisa com esse outro aqui, que também é isolécito. Então perceba que o ovo isolécito, ele vai sofrer segmentação holoblástica, ou igual ou subigual. Professor, e qual é a diferença? É que no igual, o vitelo está perfeitamente distribuído de forma homogênea pelo citoplasma e os blastômeros, que são as células resultantes da divisão, vão ter praticamente o mesmo tamanho, ok? Já na subigual, o que vai acontecer? O vitelo, ele não é distribuído de forma tão perfeita pelo citoplasma, de forma tão homogênea. Assim, você vai ter células com um tamanho um pouco diferente da outra. Veja que as de cima aqui, elas são um pouco menores do que as de baixo.
Então tem uma pequena diferença, por isso que ela é chamada de subigual, sub abaixo, ok? Agora, que ovo é esse aqui, pessoal? Deixa eu passar para cá, ó. Que ovo é esse aqui? Você tem duas regiões bem distintas, uma região com muito vitelo e uma região com menos vitelo. Que ovo é esse aqui? É o ovo heterolécito. Vamos registrar isso. Esse ovo é o ovo heterolécito. Agora vejam, onde é que vai ocorrer a divisão mais rápido? Onde é que a segmentação vai ser mais rápida? É no polo animal, que tem pouco vitelo, ou é no polo vegetal, que tem muito vitelo? É lógico que é no polo animal. A segmentação vai ser mais rápida, por isso que as células ficam pequenininhas. Já no polo vegetal, a segmentação é mais lenta, as células ficam grandes. Nós dizemos que aqui a diferença entre o tamanho das células é bem nítida, é bem gritante, formando em cima os micrômeros, micro de bem pequenininhas, e embaixo os macrômeros, que são as células que vão ter mais vitelo, ok? Então, segmentação em todo o ovo, holoblástica. O tipo de ovo, isolécito ou oligolécito. Pode ser holoblástica igual ou subigual. Já o tipo de ovo heterolécito, ele vai sofrer uma segmentação holoblástica desigual. Agora, entenda só, segmentação meroblástica. Que ovo é esse aqui, pessoal? Muito mais vitelo do que o ovo heterolécito. E em cima, no polo animal, praticamente não tem vitelo. Então você tem um polo vegetal, que é essa região aqui, ó, muito grande. Esse aqui é o ovo das aves e dos répteis. Que ovo é esse aqui, professor? É o ovo chamado de telolécito. O ovo telolécito é o ovo que mais tem vitelo. É o ovo da galinha, é o ovo das aves, é o ovo dos répteis. Agora, onde é que vai ocorrer a segmentação? Ela vai ocorrer só aonde a quantidade de vitelo é muito pequena, que é no polo animal, que é essa região que tem o núcleo. Então aqui em cima forma-se o que nós chamamos de disco embrionário. O disco embrionário, daí o nome meroblástica discoidal, ok? Às vezes, por exemplo, você vai fazer um bolo usando o ovo caipira, que é aquele ovo que foi fecundado, e em cima da gema, que é o vitelo, você encontra uma massazinha branca. Pronto, aquela massazinha branca é o disco embrionário. É a partir dali que o pintinho vai se desenvolver em um pintão, né? Em um frango, em uma galinha, por exemplo, beleza? Ok. Que ovo é esse aqui, pessoal? Que só tem vitelo na região central, não tem vitelo na periferia. Opa, você já sabe que esse ovo é chamado de centrolécito. Só tem vitelo na região central. Então você deduz que a segmentação não vai ocorrer no centro, já que no centro tem mais vitelo. Vai ocorrer na periferia, na região onde não tem vitelo. E aí vai ocorrer só na superfície do ovo. Olha só, o meio do ovo não se divide, só se divide a superfície do ovo. Por isso que ela é chamada de meroblástica superficial, ok? Então terminamos a fase de segmentação. Agora nós vamos para a fase de gastrulação. Se liga aí. A segunda fase do desenvolvimento embrionário é chamada de gastrulação. Olha só o prefixo gastro. Gastro significa digestão. É porque nessa fase da gastrulação surge o arquêntero, ou intestino primitivo. Vamos conhecê-la, essa fase aqui. Na gastrulação, você pode perceber que a última etapa lá na segmentação formou a blástula, beleza? Então, na gastrulação, você tem um aumento no volume do embrião. Não só no aumento do número de células, mas também o aumento do volume do embrião. Veja que ele estava menor na fase de blástula e quando ele forma a gástrula, ele está bem maior. Então, na gastrulação, aumenta o volume do embrião, ok? Uma outra coisa legal, pessoal, é que existem vários tipos de gastrulação. Gastrulação por epibolia, por embolia, por invaginação. Então, o tipo mais cobrado nos vestibulares é esse aqui, de embolia, de invaginação.
Então você tem aqui a blástula, tu se lembra que aquela cavidade da blástula preenchida por líquido é chamada de blastocele? Então o tipo mais comum é o tipo por embolia. É como se eu pegasse o meu dedo aqui e empurrasse a parede da blástula e ela vai sofrendo uma invaginação, essa curvatura para dentro. À medida que ela vai se invaginando, percebam que a blastocele ela vai reduzindo até a blastocele desaparecer. E aqui ó, vai formando uma outra cavidade que vai dar origem ao arquêntero. Perceba também que eu fiz uma coisa interessante aqui, ó. O tecido externo, que era blastoderme, era preto. Então continua aqui ó, o tecido externo e esse que está invaginando, ele vai ficando de uma outra cor, azul. Porque vão formar aqui também, pessoal, os folhetos embrionários ou tecidos embrionários. Eu falo já já para vocês sobre isso. Mas vamos lá. Ela foi invaginando até formar essa estrutura chamada de gástula. A blastocele desaparece, essa cavidade que está sendo formada dá origem ao arquêntero ou intestino primitivo, que vai formar o nosso tubo digestório. E aqui também surgem os tecidos embrionários. Esse tecido mais externo aqui é o ectoderma e esse tecido ou folheto embrionário mais interno é o endoderma. Alguns autores colocam de mesentoderma, porque ele vai se diferenciar no mesoderma e no endoderma nos animais que são triblásticos. Porém, percebam que a blástula é uma cavidade que a blástula tem a cavidade que não tem contato com o meio externo. Percebam que o arquêntero já tem um orifício, pessoal. Esse orifício é chamado de blastóporo. Esse orifício poderá originar a boca ou então o ânus. Perceba o seguinte, já foi questão de vestibulares por várias vezes. Se o blastóporo originar primeiramente o ânus, se ele originar o ânus no animal, a gente fala que esse animal é classificado como deuterostômio. Só existem dois grupos de animais que são deuterostômios, que são os equinodermos, representados aí pelas estrelas do mar, o ouriço do mar, a bolacha da praia, o pepino do mar. Então os equinodermos e os cordados, que é o grupo a que nós pertencemos. Peixe, anfíbios, répteis, aves e nós, os mamíferos. Então entendam, se esse blastóporo originar primeiramente o ânus, o animal é chamado de deuterostômios, equinodermos e cordados. Todos os outros filos de animais, quinidários, platelmintos, nematelmintos, até os artrópodes, eles são chamados de protostômios. Primeiro surge a boca e só depois surge o ânus naqueles animais que têm ânus, é lógico. E por que eu perdi perdão quando eu falei de porífero? Porque os poríferos são animais que não têm tecidos, então eles não têm órgãos, eles não têm boca. Então poríferos estão à parte dessa classificação, estão ao lado dessa classificação. São chamados de animais parazoários, animais que não têm tecidos verdadeiros. Então vamos repetir? Formou primeiramente o ânus. O animal é deuterostômio. É só lembrar, tá bom? Deuterostômios. Quem são eles? Equinodermos e os cordados. Todos os outros animais, exceto os poríferos, que são as esponjas, eles são protostômios. O blastóporo origina a boca, ok? Agora percebam que nessa fase da gastrulação surgem os folhetos embrionários, os tecidos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Aí nós podemos classificar os animais em três grupos: ablásticos, sem blástico, tecidos, ou seja, são aqueles animais que não têm folhetos embrionários, não têm tecidos. Quem são eles? Falei agora há pouco, os poríferos, as esponjas. Animais diblástico, eles só vão ter dois tecidos, o ectoderma e o endoderma. Quem são eles, professor? São os quinidários, representados aí pelas medusas. Por exemplo, um exemplo de medusa, você tem aí a água-viva, água-viva que é a medusa, também tem os pólipos representados pelos corais, as anêmonas do mar. Então, corais, anêmonas do mar, as águas-vivas, as caravelas são quinidários. E os quinidários só têm dois tecidos, só dois folhetos embrionários. Eles são animais diblásticos.
todos os outros animais daí para frente, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, até chegar ao nosso grupo, que é o grupo dos cordados, todos eles são tribláticos. Legal? Agora, bate um print aí desse esquema fantástico, porque nós vamos agora falar da última etapa. Galera, show! Agora nós vamos para a última etapa do desenvolvimento embrionário. Essa última etapa corresponde à organogênese. Olha só, organo significa órgãos, gênese significa formação. É nessa etapa que os órgãos são formados a partir da diferenciação dos folhetos embrionários. Tu lembra que a última fase que nós vimos do desenvolvimento embrionário foi a gástrula, lá na gastrulação. Então, essa gástrula, ela sofre um achatamento dorsal, formando o que nós chamamos de placa neural. E essa placa neural irá formar essa estrutura aqui, que é o tubo neural. Por isso que nós dizemos que na organogênese, a primeira fase aqui é chamada de neurulação, neuro de sistema nervoso, porque na organogênese forma-se a placa neural que dá origem ao tubo neural. E esse tubo neural irá formar o nosso sistema nervoso central, ok? Então, tu tá vendo que se achatou? Aqui nós tínhamos, deixa eu ir para cá, nós tínhamos o ectoderma e esse mais interno nós vamos chamar de mesentoderma. Veja que quando ele se achata, o azulzinho embaixo fica vermelho, porque aqui ele deu origem ao que nós chamamos de mesoderma. E a parte azul agora nós vamos chamá-la de endoderma. Esse mais externo, tu sabe já que é o ectoderma. Então aqui você já tem a diferenciação dos três folhetos embrionários. O mesoderma, o endoderma e o ectoderma. O superior ao mesoderma forma a placa neural do tubo neural e você tem agora essa estrutura toda que é chamada de neurula. Daí, na organogênese, a primeira fase ser a neurulação. Nessa neurula, pessoal, o tecido mais externo, atenção, essa estrutura é muito cobrada em vestibulares. Sempre o tecido mais externo, que é esse preto, ele é o ectoderma. Esse tecido do meio, que é representado aqui de cor vermelha, representa o mesoderma. É comum nos vestibulares eles colocarem essa estrutura e pedirem para você identificar cada parte dessa estrutura, nomear cada parte dessa estrutura, tá bom? Então fique atento ao que eu estou fazendo agora. O ectoderma, o mesoderma. Tu já viu que o ectoderma, que é o pretinho, ele se achatou e deu origem ao tubo neural. É por isso que nós falamos que o ectoderma forma o sistema nervoso do indivíduo, ok? Então, mais externo ecto, do meio meso, e esse mais interno, esse azulzinho aqui, ele representa o endoderma. Legal? Essa cavidade aqui, você já sabe que essa cavidade é chamada de arquêntero ou intestino primitivo, ok? Agora, tu tá vendo que embaixo do tubo neural, isso, lembrando, só nos cordados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, só nos cordados, abaixo do tubo neural tem uma estrutura que dá sustentação para o tubo neural. Essa estrutura é chamada de notocorda. Notocorda, pessoal, é uma característica exclusiva dos cordados. Agora preste atenção, muitos professores, autores de livros, antigamente colocavam que a notocorda originava a coluna vertebral. Não é correto, não é mais aceito isso nos vestibulares. O que é que acontece de fato, professor? É que a notocorda, ela degenera e no lugar dela surge a coluna vertebral, que é formada a partir do mesoderma. Então, se vier uma questão em vestibular, a seguinte alternativa, a notocorda origina a coluna vertebral, está falso. Está falso por quê, professor?
que a notocorda degenera. No lugar dela é que se forma a coluna vertebral, ok? E tu tá percebendo que bem no meio do mesoderma, em alguns animais tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de celoma. Pessoal, entenda, esse celoma, ele é uma cavidade corporal. E os animais que têm o celoma poderão desenvolver 3 sistemas. Professor, que sistemas? O sistema respiratório, o sistema circulatório, né? Na verdade, 2 sistemas aí. Sistema respiratório e sistema circulatório. Então, animais que têm celoma, vou já explicar quem são os animais, poderão desenvolver sistema respiratório e sistema circulatório, sistema cardiovascular, porque ele vai abrigar o celoma as cavidades corporais, né? Ele vai abrigar os órgãos internos. Por exemplo, o sistema respiratório vai abrigar aí no sistema respiratório vai abrigar os pulmões. No sistema cardiovascular, vai abrigar o coração, os vasos sanguíneos, em especial o coração, a cavidade do coração, a cavidade pericárdica. E também a gente pode falar que esse celoma vai formar a cavidade peritoneal, seria aí a terceira cavidade, onde ficam as vísceras abdominais. Então todas essas vísceras abdominais ficam dentro de uma cavidade chamada de cavidade peritoneal. E essa cavidade, ela deriva do celoma. Então, repetindo, celoma, cavidade corporal, que permite que os animais tenham sistema respiratório e sistema circulatório. E quem são esses animais? É assim, a gente classifica os animais de acordo com o celoma a partir de animais triblásticos. Então, poríferos que não têm tecidos não entram nessa classificação. Quinidários que só têm 2 tecidos não entram nessa classificação. Então, nós temos a partir de platelmintos, dos vermes achatados, platelmintos. Então, platelmintos são os únicos animais que nós estudamos no ensino médio que têm um corpo maciço. Eles têm os 3 tecidos, ecto, meso e endoderma, mas o mesoderma deles não tem essa cavidade, ok? Então eles são chamados de acelomados. Anotem aí, platelmintos são acelomados. O próximo filo, que é o filo da lombriga, por exemplo, o filo do Ancylostoma duodenale, causador do amarelão, que é o filo nematoda, os nematelmintos. Os nematelmintos são considerados pseudocelomados. Eles têm sim uma cavidade, mas não é uma cavidade totalmente delimitada pelo mesoderma. Então não é uma cavidade verdadeira, é uma cavidade falsa, pseudoceloma. Então vamos repetir? Platelmintos, corpo maciço, acelomados. Nematelmintos, eles têm uma cavidade chamada de pseudoceloma. Aí você pega, depois de nematelminto, nós temos os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Esses últimos 5 filos restantes, todos eles têm essa cavidade corporal. Eles são chamados de animais celomados. E se eles têm celoma, eles podem ter, atenção para o vestibular, eles têm sim sistema respiratório e sistema circulatório. Animais celomados. Quem são eles? Repetindo, moluscos, os anelídeos, como é o caso das minhocas, os artrópodes, em especial, você pode lembrar dos insetos, dos crustáceos, os equinodermos, lá da estrela do mar, do ouriço do mar, e os cordados, que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Beleza? Ok. E para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre a diferenciação de cada folheto embrionário, do ecto, do endo e do mesoderma. Não custa nada lembrar, se você estiver gostando dessa nossa aula, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos de escola, os amigos de faculdade, com seus parentes. Eu agradeço de coração, tá bom? É show a sua atitude. Então, a gente viu que o ectoderma, ele forma a placa neural, e que essa placa neural forma o tubo neural, dando origem ao sistema nervoso. Por isso que a gente diz que o ectoderma forma o sistema nervoso. Além disso, ele forma também a epiderme, que é a parte mais externa da pele.
Lembre-se que a pele é dividida em duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme vem do ectoderma e a derme vem do mesoderma, tá bom? Então, epiderme e anexo. Professor, que anexos são esses? Pelos, unhas, cabelos, glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas, tudo isso vem aqui do ectoderma. Além disso, o revestimento da boca, do ânus, da conjuntiva ocular, auditiva, da conjuntiva genital, tudo isso também vem do ectoderma. Por exemplo, o revestimento da uretra é derivado do ectoderma. Agora, atenção, na boca ele forma as glândulas salivares e também o esmalte dos dentes. Então, esse revestimento completo de nossas mucosas, que são aquelas aberturas do nosso corpo, aquelas cavidades que têm uma abertura, que têm uma comunicação com o meio externo. E também vai formar as glândulas presentes derivadas do sistema nervoso, que é a hipófise ou pituitária e a pineal ou epífise. Legal? Já o endoderma, que é o tecido mais interno, como ele delimita o arquêntero e o arquêntero forma o sistema digestório, a gente diz que o endoderma faz o revestimento do tubo digestório, desde o esôfago até a região do reto. Lembre-se que na boca e na região anal nós temos o ectoderma, ok? E também ele vai formar as glândulas anexas do tubo digestório, que é o fígado e o pâncreas. Além disso, o sistema respiratório, desde a região da traqueia, descendo até os brônquios, bronquíolos e pulmões. Lembre-se que as fossas nasais, as mucosas, é o ectoderma. E também o revestimento da bexiga urinária, que pode ser até uma pegadinha de vestibular para você. Porque quem forma o sistema urinário é o mesoderma, mas o revestimento da bexiga urinária é feito pelo endoderma. Ele também forma as glândulas do pescoço, a tireoide e as paratireoides, aqui nessa região do pescoço. Aprendeu isso aqui? Pronto, o restante tudo é mesoderma. Tecido conjuntivo, como nós já falamos, a derme, o tecido adiposo, os tecidos de preenchimento, os tecidos chamados de propriamente dito tecido conjuntivo. Então esses tecidos conjuntivos são formados pelo mesoderma. Os músculos, tanto faz ser músculo liso, estriado cardíaco ou estriado esquelético, é formado pelo mesoderma. E os membros, os braços e as pernas. Se o indivíduo nasce sem um braço ou sem uma perna, então ele teve um problema de má formação durante a diferenciação do seu mesoderma. A gente fala de problema congênito, que é aquele que o indivíduo desenvolve durante a sua gestação. Também vai formar o nosso sistema cardiovascular. Não só o coração, pessoal, mas o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. E o nosso sistema urinário, rins, a bexiga, tá bom? Ele só não vai fazer o revestimento da bexiga, que é feito pelo endoderma, e o revestimento da uretra, que é feito pelo ectoderma. Então, espero ter ajudado você em sua escola, na sua preparação também para o vestibular. Estamos aqui na torcida, Canal Bioforte, e você é show!